Salve, galera do programa De Olho no Tour. Estou aqui como sempre com o Marcelo Boscoli, com o Marcelo Andrade, episódio 97, para falar que o Brasil segue no topo do mundo. O Ítalo Ferreira aí lavando a alma dos brasileiros já nesse início de CT. Ítalo na frente no CT, Jadson na frente no QS, dois atletas do Rio Grande do Norte, Marcelo Andrade. É verdade, o Jadson teve um começo de ano maravilhoso e chegou na primeira etapa do CT, foi mal. É inacreditável isso, mas eu botei ele no meu fantasy. Muita gente colocou, mas é inacreditável, mas aconteceu. E o Ítalo, como muita gente já previa, esse ano seria o ano que ele ia tentar, né, ganhar o título, até porque ele venceu 3 vezes ano passado e não disputou em pipe. Então deve ter sido uma frustração enorme para o cara chegar em pipe, não está participando da grande festa, né? E acho que esse ano ele já entrou com tudo e vai defender 2 vezes o título dele agora, em Bells e Queramas. Então, se ele repetir um desses resultados, já vai sair com uma distância enorme para o segundo colocado. Eu acho que o Brasil esse ano continua forte, mas eu senti, como a gente falou aqui no programa anterior, que os caras que estão no Tour esse ano estão preocupados com as vagas olímpicas e estão com um gás muito maior. Então, vai ser pedreira esse ano. Pois é, Marcelo Boscoli, agora, como todos os anos, a gente espera a direita clássica lá de Snapper, né? Fica na dúvida se vai ter o turbo, se vai ser menor a onda, e dessa vez foi diferente, lá em Duramba. Matilde, esse é o lado que me agradou, sabia? Eu tava pensando, eu cheguei, cara, os caras vão ficar 3 meses na Austrália e de repente uma pré-temporada de 1 mês, que eles não precisam pegar uma esquerda sequer. Snapper só direita, Bell só direita, e Margaret só direita, e Indonésia seria também só direita. Então seriam praticamente 3 meses e pouco, sem uma esquerda surfada. Cara, isso aí não é uma coisa equilibrada. Então eu achei que por esse lado do equilíbrio, foi muito bom que tenha sido em Duramba. Deve ter estragado a pré-temporada de muita gente que abdicou de surfar esquerdas, né? Enfim, eu achei que foi muito legal por conta desse equilíbrio no circuito. Eu que sou um cara que acho que a pessoa pode pontuar muito bem, tanto de backside quanto de frontside, mas realmente fica desigual, um número tão grande de etapas, ainda mais para a direita, ainda mais no início, que possibilita um surfista de se desgarrar e ficar lá na frente. Marcelo Andrade, o Ítalo também venceu lá o campeonato de aéreos, né? 2 vitórias num único evento. E o cara venceu com aéreos no evento de aéreos e venceu com aéreos também o evento do CT. Até a bateria dele final foi um pouco polêmica, né? Até tem vários brasileiros que acham que ele não devia ter ganho. Eu particularmente acho que ele virou naquela última onda. Se você pegar um vídeo que está rolando no Instagram, que mostra a manobra 6.5, foi um aéreo do Colorri, com o dele, você vê que o aéreo dele teve uma rotação melhor, uma altura maior, enfim. Então, a comparação de nota das 2 melhores. Se vocês erraram ao longo da bateria, isso aí não tem como dizer. Aliás, achei o julgamento bom, achei que o último dia foi um pouco mais confuso, principalmente na bateria do John com o Kornekoff e nessa bateria final do Ítalo com o Color, que deu margem a muita gente nas redes sociais ficarem reclamando, né? E acho também que foi um tiro no pé ter deixado o último dia de competição no pior dia daqueles que estavam programados na janela. O dia anterior, no domingo, lá na Austrália, foi maravilhoso. Todo mundo queria surfar, mas por uma cláusula contratual tinha que ter um dia Snapper. Escolheram o pior dia para fazer a apresentação Snapper. Então, muita confusão. A WSL precisa ainda de um comando. Era que tinha mudado o comissionário, mas o Kieran Perro estava lá ainda, sabe? O Pat O'Connor não deu a cara. Muita confusão ainda. E assim, a gente não pode nem criticar demais, porque tem cláusulas contratuais que a gente não conhece, eles não falaram nada, então a gente critica aqui porque perdeu o show de surf no melhor dia de Duramba. Em relação a esse fato de Duramba e Snapper, como o Marcelo falou, a gente não conhece as cláusulas contratuais, provavelmente o que é ventilado é que teria que ter um dia lá. O Pat O'Connor estava por trás disso também, estava lá por trás disso, e o que ele fez? Ele fez o certo. Ele optou por tentar fazer lá num dia com uma altaria maior. Só que eu acho que ele acertou nisso, mas errou em não voltar atrás. Aí no que ele não voltou atrás, não deu, a gente aqui hoje está sem condições de fazer, vamos para Duramba que está melhor. Ele errou nesse ponto, eu acho. Só que ele também não sabe, às vezes o cara transfere toda a estrutura, não tem nem tempo para voltar.
Para resumir, cara, organizar um campeonato são milhões de compromissos assumidos, é uma coisa muito difícil, complicada. E eu acho, sinceramente, que a WSL está vendo bastante o lado do surfista. Eu acho que essa mudança para lá foi pelo lado do surfista, que eles estão tentando, até por incrível que pareça, mais do que agradar o patrocinador, agradar o surfista. E Marcelo, quanto ao aéreo, cara, da final, do Ítalo e do Colorri, cara, a minha cabeça, não sei como as pessoas estão com essa dúvida, porque nenhum dos dois fez nenhuma manobra na onda, a onda dos dois era praticamente do mesmo tamanho, a altura foi praticamente a mesma, só que a rabeta do Colorri foi mais alta, enquanto o do Ítalo foi mais flat, só que o Ítalo girou muito mais rápido e completou, foi um full rotation. O Colorri caiu em 180, girando na água, então não tem como. Não estou discutindo se foi um 7 ao pé da letra do que é um 7. Mas no mínimo o aéreo do Ítalo foi meio ponto melhor do que o aéreo 180 do Colorri. Eu vejo dessa forma. Agora, Marcelo Andrade, a gente teve o Medina, o Medina meio que deu uma reclamada ali disfarçada sobre essa questão da escolha do dia para o término do campeonato, né? Filipinho parece que não ficou muito satisfeito também. Como é que você vê o Filipinho? E o Medina, o Ricardinho ficou cobrando do Filipinho para ir lá reclamar a questão de nota também. Como é que você viu a participação dos dois? Perderam nas quartas. Vou começar pelo Filipinho. O Filipinho perdeu nas oitavas. Na verdade. O Filipinho, cara, assim, pra mim foi uma certa decepção. Achei que ele ia entrar com tudo para ser campeão mundial. O surf dele é para ser campeão mundial. Naquelas condições ele era favoritíssimo. E na primeira bateria ele já não foi tão bem. Ficou em segundo. Aí eu não vi nada de especial. Aí ele foi para a terceira fase. Venceu do Solly Bailey no final, no apagar das luzes. Realmente o surf dele é muito superior ao do adversário. Mas ficou aquela impressão de que estava competindo mal. E aí, enquanto o John John repetiu essa fórmula, mas o John John tem um nível mais alto, acabou que ele não conseguiu uma onda muito boa, que eu acho que poderia ser mais do que 7,7, mas que não daria vitória para ele. Não adianta o Ricardinho achar que aquela onda virava, não virava. Enfim, o Medina, eu achei que ele começou arrasador. Os primeiros dias eu só via ele e o Ítalo num nível muito superior aos outros, na minha opinião. Vi a Gudora melhorando em relação ao ano passado, mas não estava no nível dos caras. Vi o John John voltando, mas não estava no nível dos caras. Então, os dois pareciam que iam fazer a festa ali, ia ser a semifinal do campeonato, né? Porque a final não podia ser. Mas o Medina, na bateria que ele remou menos, que ele correu menos atrás de pegar uma onda atrás da outra, a tática dele mudou. E aí, amigo, o George Smith, um cara competitivo, que surfou muito bem nesse campeonato. Acertou um aéreo muito legal, muito impressionante. Exatamente, é um cara que Bells pode dar trabalho, então, para mim, pode entrar a disputar o título. E o Medina deu mole numa etapa, como o Marcelo falou, muito boa para os Goofs. Agora vai ter que recuperar o prejuízo. Pois é, o quinto começa com o quinto lugar, não deixa de ser um resultado razoável, né? Marcelo Boscoli, você queria ver o Seth Muniz, fez um excelente campeonato. O John John também, que não foi o John John que a gente conhece dos melhores momentos, mas terceiro lugar. Cara, eu achei que o John John pegou muito. Sinceramente, assim, os meus favoritos para o circuito continuam sendo os mesmos, principalmente o Julian e o Felipe, que foram mal na etapa, essa que é a verdade. Não é por isso que a gente vai dizer que eles não são mais favoritos ao título. Mas se a gente fosse pegar só essa etapa de Duramba, como o Marcelo colocou, Ítalo, Medina, Seth Muniz, John John, e mesmo perdendo prematuramente, eu colocaria o Colapinto. Eu acho que esses caras surfaram num nível acima, bem acima dos demais, e acho que, pelo que a etapa apresentou, seriam os caras para disputar o título. Mas aí você tem o George, que o Marcelo falou. Eu não gostei do desempenho do George, achei que o George estava muito mal nos primeiros rounds, mas muito mal mesmo. Inclusive ele saía d'água, as entrevistas dele eram de puro desapontamento, reclamando muito do mar. Então, enquanto eu via o Carmichael, que é um cara muito forte também. Deu um aéreo lá, galera. Mas mais do que o aéreo, o Carmichael com manobras absurdamente fortes, jogando muita água e feliz. Eu vi o George Smith agarrado, sem power, sem manobra e reclamando muito. Aí chegou ali no último dia, realmente ele cresceu, começou a surfar melhor, mas não vi como um candidato ao título. Claro que Bells
Ele era, até alguns anos atrás, o melhor surfista em Bells. Vamos ver como ele é agora. Já venceu. Mas, como eu falei, acho que os caras que mais brilharam foram esses. E gostei muito de Seth Muniz como estreante, não tem nem o que falar. E o Colapinto também. Você perguntou mais um, né? Não, e o John eu achei que pegou bem. Marcelo achou que ele foi médio. Para mim, ele voltou muito acima do que eu esperava. E mostrou um surf forte, com estilo bonito, tubos, gostei muito. Não, eu achei o John muito bem para o que eu imaginava que ele ia chegar. Achei ele sem ritmo, achei com os mesmos erros de sempre, que aquela bateria que ele perdeu na semifinal com o Color, ele errou muito. Quando ele começa a errar nas baterias, ele vai errando. Enquanto o Medina é assim, enquanto os adversários... Ele erra o primeiro aéreo, aí começa. Tentar arriscar e vai errando. São erros antigos dele, mas vi ele bastante competitivo, bastante concentrado. Mas os primeiros dias, o Ítalo e o Medina mostravam uma coisa muito superior aos outros, na minha opinião. E acho que o George, como você falou, começou mal e depois foi crescendo, mas o equipamento dele está horrível. Ele inventou de aumentar a prancha, está surfando de 6.3, com a borda grossa, não tem mais nenhum shaper fazendo um trabalho, ele está fazendo pranchas aleatórias. Mas mesmo assim ele me impressionou em várias ondas. Eu acho que ele tem tudo para crescer em Bells, e se ele mudar o equipamento a tempo, que eu acho que o desapontamento dele provavelmente seja com o equipamento, não com o surf dele, porque na semifinal ele surfou muito, eu acho que ele vai mais longe. Agora, Boscoli, todo mundo pensava, lógico, que é sem snapper e mudou para o beach break lá de Duramba. Como é que ficou essa questão da tática? Como é que você viu os atletas na água? Eu acho que a tática mudou completamente. Snapper é um lugar que você senta, espera bastante por uma onda boa, que tem uma diferença enorme. E em Snapper estava bem claro que os surfistas que dominam as manobras aéreas estavam optando por pegar o maior número possível de ondas, né? Então a gente até... Desculpa, então até por essa questão o dual hit dessa vez assim, não atrapalhou a performance de ninguém, nem quem não estava com a prioridade. Cara, vou falar uma coisa do dual hit. Eu acho que estreia melhor não podia ter acontecido. No terceiro round, foi o campeonato de surf de ondas pequenas mais divertido que eu já vi na vida e de melhor nível de surf apresentado. E acho que o que ele podia prejudicar, que seria poucas ondas, não aconteceu, e o julgamento também não aconteceu. Eu vi horas que tinha até 10 ondas atrasadas para sair a nota, mas quando saía de uma forma coerente. Mas ficou bem claro que estava todo mundo procurando pegar o maior número possível de ondas. O próprio John falou isso na tática e o Medina pecou por isso. Eu acredito que ele não tenha entrado na bateria que ele perdeu, querendo boiar, esperar alguma onda, mas acabou que foi indo por esse caminho, correu atrás no fim e não conseguiu. E quem se beneficiou disso foi o Ítalo, que viu da areia o Medina boiando e falou: eu não vou boiar de jeito nenhum. E foi para pegar várias e várias ondas. O Ítalo eu achei também que na final ele errou um pouquinho a tática. Ele foi muito para aquela manobra que estava repetitiva. Estava mais do que claro que os juízes não iam dar nota para ele, aquela batida dele soltando a rabeta e dando um 360. Os juízes sinalizaram: essa manobra não vai ser nota. Ele fazia até de uma forma mais forte que a maioria faz, que é uma manobra de desgarrar, não é considerada uma manobra power, mas não ia sair nota. Ele só tinha tentado um aéreo antes daquele último e insistia nessa manobra. Então acho que ele errou nesse conceito aí. Outro que também eu acho que errou, mas aí foi mais na prancha, o Kelly. O Kelly foi um cara que vem surfando constantemente com equipamento muito ruim. E eu acho que isso refletiu na bateria. Na bateria o que a gente viu? A gente viu o Kelly Slater de hoje em dia, fazendo aquele surf que ele vem fazendo hoje em dia naquele tipo de ondas, e que é um surf que não é suficiente para ele se dar bem em nenhuma etapa do circuito mundial. O outro que sofreu com essa falta de ritmo foi o Kai Belli. O Kai Belli também, por conta dessa longa ausência, esse longo tempo parado, a gente quando via ele dentro d'água, via que ele tinha grande chance de ser um dos 4 eliminados ali por conta dessa falta de ritmo, né? Foi isso aí que eu vi mais ou menos. Beleza, o Kai Belli, que vai competir nas 4 primeiras etapas como convidado, e agora ele vai para Bells, onde ele foi vice de uma das etapas lá para o George Smith. Como é que você viu também o Kelly e o Caio Belli, que trocou de equipamento? O Caio, né, tá de DHD agora, e queria também que você falasse do feminino, Marcelo Andrade. Cara, do Caio e do Kelly, eu só tenho a concordar com o Marcelo, não preciso falar mais nada, o que ele falou eu assino embaixo. Do feminino, eu vi um campeonato com as meninas tentando
tem uma estratégia de agilidade, como o Marcelo falou. Como elas não tinham aéreo, elas passaram a fazer manobras de junção mais forte. A Carissa quase ganhou o campeonato fazendo isso. Manobras bem executadas no começo, mas tentando pegar uma junção e, né, dar aquela rabetada, jogar água, meio que um layback. E achei que a Carissa, para mim, foi a melhor surfista do campeonato. Mas a Caroline Marks encaixou o backside ali. Ela, depois que ganhou da Stephanie Gilmore nas quartas de final, ganhou uma confiança realmente muito grande. Estava com equipamento muito bom, lembrou movimentos do Ock várias vezes. E os juízes gostaram do surf dela. Algumas ondas que eu achei que as notas dela foram até bastante valorizadas. Pô, a da final, eu acho que aquele set ali eu não gostei, cara. Vi uma batida bem mais ou menos e uma junção que ela não cavou. Ela já estava em cima da onda, só jogou com lip. Eu acho que ela é uma dessas tentativas da WSL de ter alguém novo, ídolo americano. Poderiam ter sido 2 campeões americanos, né? Que seria uma festa para a WSL isso. Não estou dizendo que o juiz, a volta a dizer o julgamento foi bom, ninguém pensa nisso quando está ali julgando, mas eu achei que os juízes gostaram do surf da Caroline Marks. Caroline que fez 17 anos agora em fevereiro, muito nova, né? E é tratada como um fenômeno, né? Exatamente. E também vi a volta da Sally Fitzgibbons para o topo ali das 5, que ela andou um pouco sumida, perdeu o patrocínio, mudou de prancha, ela Firewire, outra composição de prancha, voltou para a prancha normal. E acho que ela está um pouco abaixo da Stephanie Gilmore, da Carissa Moore, da Tyler Wright, que não volta, ninguém sabe quando vai voltar. Até explica o caso da Tyler Wright. Ela teve uma gripe, né? Síndrome pós a gripe. Muito forte na África do Sul, H1N1, e teve uma síndrome que faz com que ela não tenha força física nem para treinar, um esgotamento muito grande. Ela explicou. E não sabe quando vai voltar. Então vamos esquecer a Tyler esse ano e vamos se concentrar no que tem aí. Eu acho que esse ano, como o Marcelo falou, muito precoce, falar quem é favorita agora só como etapa, mas acho que esse ano vai ficar entre a Carissa e a Stephanie e vamos ver se aparece outra, porque o nível delas é bem superior. Falando do feminino um pouquinho, o Marcelo falou da Marks. Eu acho que a Marks ela é uma menina muito jovem, destrói. A única coisa que não me agrada, que se eu fosse treinador dela, eu iria dizer, ela tem um surf muito repetitivo. Então uma menina de 17 anos tem que arriscar mais, tem que inovar mais, tem que vir com um repertório novo. Se a gente for ver, a Carissa tem um repertório mais variado do que o dela. Então eu continuo aguardando a chegada de uma menina no Tour que realmente vai ser que nem foi o Medina, o John, o Ítalo e o Toledo, que vai revolucionar o surf feminino. E ela, apesar de ser muito power, não me parece ser essa menina. E você falou da Sally Fitzgibbons. Eu até não gosto de chamar muito surfista de atleta, mas ela é atleta e ela, como atleta que pode ter certeza que o maior sonho que ela tem é o sonho olímpico. Então ela deve estar fazendo de tudo para conseguir essa vaga e eu diria que ela tem 90% de chances de conseguir, principalmente com a ausência da Tyler. Marcelo Andrade, só para finalizar, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima. Silvana que explicou, né, um pouco antes do evento que ainda não tem condições de competir nem Snapper nem Bells. A Silvana está complicado, alguns amigos viram ela surfando na Macumba, disseram que ela está bem abaixo do potencial dela, então acho que esse ano vai ficar complicado para ela. E a Tatiana, eu vi o campeonato todo, eu achei ela super bem, achei que ela estava focada, parecia que ela ia mais longe do que ela foi, mas ela ainda tem alguns erros de competição que são complicados e eu não vou nem botar isso nesse campeonato, porque esse campeonato era um beach break. É difícil de você achar a onda certa, às vezes uma escolha sua de onda parece que vai ser boa, mas não é, né? Então ela ficou com a 5ª colocação, mas acredito que ela a cada ano está evoluindo mais. E acho que esse ano ela pode realmente brigar pelo título se ela soubesse encaixar algumas etapas. Show de bola! Valeu, Marcelo Andrade, valeu, Marcelo Boscoli, valeu, galera. Fim de mais um episódio, episódio 97, no 100º vai ter surpresa pra galera, né? A gente fala em breve, dá mais informações em breve, mas valeu, galera. A galera ainda não se inscreveu, cara. Inscrever, tem que dar o like, pô. Like se gostou no vídeo e para se inscrever é muito fácil, clica na palavra inscrever-se, vai aparecer um sino, clica no sino, você vai ser sempre notificado assim que a gente lançar episódios novos. Valeu, Boscoli, mais uma vez, valeu, Marcelo Andrade, valeu, galera, até a próxima, um abraço.